Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje é a macroconsciencialidade dentro da reeducaciologia, que é a qualidade ou nível de autocognição ou de consciencialidade coletiva, segundo o discernimento mental somático, a hiperacuidade consciencial, a holomaturidade e as prioridades evolutivas quanto à vida intra e extrafísica da média dos elementos constitutivos da coletividade. Na página 11... Mas ela é D'Artagnan? É. São os três mosqueteiros e D'Artagnan. Ela entrou como D'Artagnan. É. Valdo, página 11, ciclologia. O primeiro, o ciclo interminável das captações historiográficas. Tem é o relação ciclo com... interminável das captações historiográficas. O caso todo é o seguinte: tudo na vida nossa é um processo da história. Agora, o pior da história é que a história que o povo conta são histórias fajutas e falsas. Tem muita falácia. Uma das áreas mais sérias que existe dos registros da intelectualidade humana, onde tem mais falsidade, é a história. Por quê? Quem viveu alguma coisa conta um conto. Quem conta um conto aumenta sempre um ponto. Então fica aqui tudo perturbado. Agora, a parte historiógrafa, portanto, ela é importantíssima e ela atinge todo mundo. O problema nosso é estudar isso o tempo todo. Nós temos, por exemplo, o laboratório das retrocognições. Aquilo é um processo da história. Agora, o que eu sempre recomendo é quando a pessoa começa a se interessar por alguma linha desses assuntos, que ela estude mais os livros de história para se atualizar, ver como é que está a situação. Eu penso que, dentro da literatura em geral, os processos da historiografia é uma das literaturas mais vastas, copiosas, mais enriquecidas que tem. Por quê? Porque todo mundo que foi do feudalismo, que foi da monarquia, quer manter isso aceso, não quer perder. Agora, ninguém lembra que eles eram escravocratas. Eu penso o seguinte: quem passou pelo curso intermissivo se interessa mais pela historiografia hoje. Isso é uma regra, é para todo mundo. Você podia comentar, Valdo, a questão da pesquisa histórica, sem a ideia de ficar ciscando, mas ela acaba desaguando na retrocognição? Você pode comentar essa relação? Quem começar a estudar história acaba se situando na história passada. Agora, o que se passa? Isso às vezes demora, né? E outra coisa, pode ser apenas a história do curso secundário que a pessoa chega lá. Eu já vi gente assim que a pessoa mudou o temperamento por causa da licionar, a docência de história que ele dava no curso ginasial. A pessoa mudou. Desde a hora que começou a se situar lá dentro daquilo. Que a pessoa sente, né? Depois que ela começa a ter uma visão panorâmica, raciocinou. Agora, o professor é o mais sério disso. Por quê? Ele fala naquilo todo dia. Ele vive a história. Então, quando ele vive a história, ele acaba revivendo a própria história. Entendeu? É o revive. Agora, eu acho o processo de história a gente não pode julgar fora. Todo mundo tem que enfrentar isso. Porque tudo que nós temos, o presente vem do passado, que é a história. Não tem jeito. Como é que faz? Eu acho o seguinte: depois que passa assim 1000 anos, quer dizer, um milênio, o negócio é só você confiar nas suas retrocognições. Ou na sua experiência parapsíquica junto com outras consciências. Outras consciências. Para você saber o que era o real naquilo tudo. Agora, por exemplo, falar da vida do Buda é um problema. Falar, por exemplo, do Antigo Egito é um problema isso tudo. Você tem que confiar naquilo que você viu. E outra coisa, quando a gente começa a ter retrocognição, que você começa a ter convicção do que é que você vivenciou, aquilo vem claro para você, porque esse negócio de tempo tudo é secundário, que isso é igual a energia. Energia não tem tempo nem espaço. A sua consciência, ela pode estar muito lúcida do jeitinho que era naquele dia que você viveu no Egito. Então isso é uma coisa absurdamente difícil
e abstrusa para a maioria do povo que está aí. Mas agora, a hora que acontece uma coisa dessa, fica tudo diferente. Agora a pessoa começa a depreciar também a realidade de hoje, né? Ela vê muita coisa que o povo dá valor, ela não consegue dar. Agora, a pior coisa é a hora que você vê uma coisa que tinha naquela época, que você olha tudo que eles falam, fala de tudo que tem ali. Mas aquilo que você viu, aquilo que você participou, não está lá. Então é como se a pessoa estivesse descrevendo o recheio decorativo de um grande palácio, mas justamente aquele canto, com aquelas obras de arte que você mais prezava, quer dizer, tiraram, roubaram o negócio, não está lá. Então você veja, por que aquilo foi, por que sonegaram o negócio? Então, a minha conclusão na questão do Egito é o seguinte: tinha muita coisa que era escondido, que não podia falar. Xarape, boca de siri, tinha mordaça do povo, aquilo então morreu. Então, conclusão, eu não acho que eles colocavam tudo nas tumbas. Então tinha alguma lei que era falada a partir do faraó, qualquer coisa, que não entrava. Por quê? Era para isso ter aparecido. Outra coisa também que eu acho, é que muitas dessas iniciações, elas ocorreram muito antes dos grandes faraós deles. E eles, como não tinha mais gente para fazer aquilo, nem ambiente, eles, então calaram a boca com o negócio, e aquilo foi descartado. Agora, por exemplo, vendo o processo do Egito, que é uma coisa muito antiga, eu vejo, se eles lá aconteceram isso, por que não aconteceu com o resto depois? Mais recente. Pode ter acontecido tudo. Você descarta isso tudo e fica com puro, vai no osso. E outra coisa, depois você vai escutar outras consciências que tiveram a mesma experiência com você. E não adianta elas virem falar com você, é você que vai falar com elas, porque quem identificou a elas foi você. Então não tem jeito de você esconder de você. Não adianta querer fazer uma autocorrupção para dizer que isso não existiu. Valdo, então essa fidedignidade dos fatos, ela só vai aparecer quando as retrocognições aumentarem. Porque nem os livros psicografados não são fidedignos, eles têm um monte de erro. Por exemplo, eu queria ver muito disso lá no nosso amigo, lá a Krzyzewski, sabe como é que é? Mas eu não achei as coisas que precisava. Já vi insinuações assim, à distância. Uma outra coisa, nessa questão do Egito, eu procurei conversar com um monte de gente, tanto em Londres, nos Estados Unidos, no Brasil, que se interessavam pela arte egípcia antiga, colecionador, né? Para ver o processo como é que é. Mas há certas coisas que a gente não vê. Entende? Agora, o que eu vejo é o seguinte nisso, o que eu sinto nessa história toda. Isso parece até que me mostraram para eu dar um desconto em tudo que a gente viu até de história.